Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2015, é uma terça-feira e nosso verbete é de número 3.273. Ele tem 6 páginas, 49 elogios e 13 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a agenda holossomática da especialidade Proexologia. E ele foi feito por mim mesma, Dulcidal. Então, em definologia, a agenda holossomática é o conjunto de procedimentos, atividades e autocompromissos intra- ou extrafísicos planejados e assumidos pelo intermissivista, homem ou mulher, ao modo de rol auto-organizacional e auto-reeducativo, visando a otimização dos 4 veículos de manifestação consciencial em prol da excelência existencial. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da holossomatologia, o holopensene pessoal da proexologia, o prumo ortopensênico reiterado no atendimento à agenda holossomática, as benesses da vivência técnica do mater pensene holossomático. E na fatologia, a exclusividade holossomática a cada ressoma, a exigência da autorreeducação do neo-holossoma, o desafio do autoenfrentamento holossomático, o autocomprometimento proéxico, o gerenciamento cronológico holossomático, a excelência existencial enquanto autorresponsabilidade inalienável, as autossuperações holossomáticas crescentes, ensaios teáticos para o complexo complexos. E aqui na parafatologia, os compromissos extrafísicos da agenda holossomática, a bagagem holossomática multiexistencial, os estágios holossomáticos básicos da evolução da consciência, a autovigilância ininterrupta quanto ao holossoma pessoal, a maturação competente do energossoma, do psicossoma e do mentalsoma, sustentando os cuidados com o soma longevo, a influência das condições holossomáticas na TENEPS, a busca diuturna pela apreensão teática do legado paragenético dos serenões, a agenda holossomática do serenauta, enquanto marco referencial de excelência multidimensional. Aqui no detalhismo a gente tem 28 sessões, o que configura aí um máximo para a divisão. E na argumentologia, eu destaco então 2 listagens, Tem uma cronêmica, que tem 2 itens então referentes à agenda holossomática stricto sensu e agenda holossomática lato sensu. E depois tem uma outra listagem com atividades. São exemplos agrupados nos 4 veículos de manifestação, com 28 atividades básicas, passíveis de serem priorizadas na agenda holossomática. E na acabativa, na remissiologia, a gente destaca o check-up holossomático, o estágio holossomático, fase existencial, lastro consciencial e planejamento milimétrico. E na frase enfática, a agenda holossomática reorganiza a existência humana autoproexogênica e recinológica do intermissivista, semeando bases autovivenciais exitosas, qualificadoras da paragenética pessoal. Na questionologia, você mantém o hábito da agência holossomática pessoal? Em escala de 1 a 5, qual o grau de excelência quanto ao cumprimento dos compromissos holossômicos pré-ressomáticos e os ajustes pós-ressomáticos a favor da autoevolução? E aqui na bibliografia específica, a gente tem então uma fonte bibliográfica. Então agora vamos dar uma olhada aqui na mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Pauta: pró-holossoma, auto-organização, auto-reeducação, ortopensenidade, autocompromisso, autoexperimentação, autoenfrentamento, autossuperação,
autoprioridade, autoproexis, complexis, cronologia, voliciologia, recinologia, reciclologia, autoevoluciologia, holomaturologia, holossomatologia, parageneticologia. Agora, pessoal, antes da gente entrar aqui nas perguntas, aí nas demandas do tema da tertúlia especificamente, eu queria fazer duas chamadas. Uma é essa chamada aqui eles fizeram, na verdade, uma simulação de um passaporte, né? Seja cosmopolita, cidadão do mundo, viaje. É uma chamada da Intercons, que é justamente o intercâmbio conscienciológico. Então, eles estão propondo que a gente faça TARES itinerante. Então, tem o programa na África do Sul, que é a Biblioitinerância, que ele se refere à doação de livros, pesquisa e escrita. E, assim, na Austrália, itinerância docente, palestras, aulas, debate, oficinas. Nos Estados Unidos, itinerância de eventos e itinerância docente. Parapsiquismo, autopesquisa e interassistencialidade. E a receita dessas duas últimas, né, na Austrália e nos Estados Unidos, é justamente destinada à publicação de livros do professor Valdo Vieira. E é muito interessante que o principal objetivo dessa instituição, Intercâmbio Conscienciológico Internacional, é justamente conectar as demandas internacionais e interassistenciais em todo o exterior, né, da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Então, o voluntário escolhe o destino desejado, ele recebe suporte técnico especializado, ele doa tempo, energias, conhecimentos e ele financia, claro, a própria viagem numa interassistência integral. Então, assim, é o pacote, né, interassistencial. Então, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato. Pessoal da Intercâmbio, né, tem e-mail intercâmbio.conscienciológico@gmail.com, tem um site www.interconsglobal.org, tem também o facebook.com/intercons e o telefone 45, código internacional 55 45 30 28 41 02. Então vamos lá ajudar aí na nossa itinerância aí, buscando sermos cidadãos do mundo. E também tem um convite aqui que tem muita relação com esse verbete de hoje meu, que conforme eu falei no início, a especialidade dele é a proexologia. Vamos dizer assim, o motivo da proposta desse verbete é a convergência proexológica, né? É o êxito proexológico, conforme eu coloquei na própria definição. É a excelência existencial que passa por esse uso, né? Por esse uso, vamos dizer, lúcido de uma agenda holossomática. E aí a gente faz o convite para a 11ª semana da Maxi Proexis, que vai acontecer de 14 a 22 de fevereiro aqui em Foz, e dentro dessa semana tem o 13º balanço existencial, de 14 a 17 de fevereiro. Essa atividade é muito interessante, muito importante para os intermissivistas em geral, para qualquer pessoa, mas em especial para quem é conscienciólogo, né? Em função da importância que a gente sabe que a Proexis tem na nossa vida. Então, o balanço começa no dia 14, é um sábado, e vai até a terça-feira. E então é isso, gente, todos convidados. Tem também curso de identificação das diretrizes da Proexis. Quem quiser mais informações, pode buscar o site da Apex, www.apexinternacional.org/balanço existencial. E essa atividade tem uma interação entre CAEC, parceria CAEC, Apex, OIC. Agora, pessoal, então, em relação à agenda, né? Conforme eu estava falando da motivação aí proexológica, né? Na verdade, essa ideia me surgiu fazendo um laboratório de sinalética parapsíquica aqui no CAEC, que é uma atividade, no caso, foi uma atividade prévia, antecipatória, fazendo parte do pacote
do laboratório do Serenário, né? E foi muito interessante porque houve toda uma convergência para essa temática da agenda holossomática, desde esse primeiro laboratório até toda a vivência que eu tive antes, durante e depois. Então, me chamou muita atenção para a importância da consideração do holossoma como um todo na nossa cotidianidade, né? Então foi isso. E esse verbete, na verdade, eu praticamente escrevi, não com esse confort, né? Para quem não fez ainda o Serenário, alguém aqui já fez? Não. Mas enfim, para quem não fez, eu recomendo, realmente é espetacular esse laboratório, é muito, muito sério, muito importante. Claro, todos são, não é? Mas para mim, particularmente, ele foi bem relevante. E é claro que, diferente da maioria dos laboratórios da Conscienciologia, você não pode levar qualquer artefato seu. Então, por exemplo, você não tem lá acesso à chapa verbetográfica, mas, claro, você tem um notebook com Word. Então, você pode desenvolver, escrever o que você quiser e depois ajustar ao conforto que você vai adotar, né? Então, praticamente, a maioria das ideias, assim, o arcabouço geral foi lá, né? Foi no próprio laboratório. E, enfim, vamos adiante. Então, eu queria, assim, chamar muita atenção para isso, porque o que eu percebo? Que há uma tendência em função da nossa bagagem mesmo, né? Da nossa bagagem holobiográfica, da gente privilegiar um ou outro veículo de manifestação, tá certo? Não é à toa que o conscienciograma é composto, né, pelos atributos e também pela análise relativa aos veículos de manifestação, né? Então é isso. Agora a gente tem aqui algumas perguntas, não sei se alguém aqui presente quer fazer alguma. Laura, você quer fazer? A gente pode começar aqui, depois entra nas perguntas dos teletertulianos. Tá. Dulce, eu estava lendo ontem os 700 experimentos, né? E lá o professor Valdo fala sobre a importância do domínio do EV, que seria uma das cláusulas básicas da Proexis, né? E a gente, quando pensa em Proexis, o que a gente tem que fazer aqui no intrafísico? A gente geralmente pensa assim, minha responsabilidade diante de um grupo, né? Alguma coisa que tem que fazer, assim, meio operacional. E não pensa nessa utilização holossomática mesmo, como se fosse assim um novo paradigma de vida que a gente tem que desenvolver. Exatamente. E aplicar nessa vida, e que essa mudança de vivência também faz parte da Proexis, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Laura, exatamente, obrigada pela pergunta. Eu acho que você entrou bem no clima vamos dizer assim, da raia desse verbete. Aqui, por exemplo, na primeira parte, logo aqui da primeira linha da fatologia, por exemplo, eu coloquei essa questão da exclusividade holossomática a cada ressoma, né? Então, se a gente pensar que a cada ressoma a gente tem um novo holossoma no sentido de ser um novo pacote, tá certo? Se é um novo soma, é um novo holossoma, sob certo aspecto. Então, isso faz a gente refletir realmente, a pensar na importância, na relevância dessa consideração do holossoma como um todo, não é? Porque a gente não pode esquecer que essa divisão soma, energossoma, psicossoma, mental-soma, ela, antes de mais nada, é uma divisão didática, vocês concordam? Na verdade, as coisas não são separadas, a gente não funciona de modo isolado, não é? Então, o pacote holossoma, ele precisa ser privilegiado. E a minha hipótese, e claro, muito em cima da vivência pessoal, é que na prática a gente tende a esquecer dessa vivência plena, holossômica, e tende a funcionar ora carregado apenas no soma, absolutamente esquecendo que existe um energossoma, um psicossoma, um mentalsoma a ser trabalhado e por aí vai, né? Em função da característica de cada consciência, da bagagem holobiográfica de cada um, esse carregamento holossomático
esse carregamento veicular, vamos dizer assim, se configura de uma maneira X ou Y. Vocês concordam? Isso vai se manifestando de uma maneira mais forte em função da característica da pessoa, claro, dos trafários, dos trafores, dos trafais, do que ela precisa fazer aqui, desenvolver. Daí, Laura, a conexão com a proexologia, porque, conforme você colocou, né, também, a gente tende a considerar a proexis, às vezes, uma coisa assim, mais grupal, mais extraconsciencial, e esquecendo essas tarefas, né? Esse conjunto de tarefas que dependem de uma desenvoltura holossomática mesmo, nossa. Tá, eu tenho mais uma pergunta relacionada a isso, né? Na página 36, na agenda holossomática lato sensu, você coloca esse, digamos, esse planejamento que seria a longuíssimo prazo, né? Uma agenda holossomática vitalícia compondo os fundamentos reciclogênicos da autoproexis na atual existência humana. Sempre me chamou a atenção essa coisa de programar as recins, né, que é uma parte da proexis também. Como é que a gente vai programar as recins que a gente tem que fazer nessa vida em termos de proexis? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, assim, de técnicas que você usa, até para... pelo que eu estou entendendo, essa agenda holossomática é um modo de você meio que se obrigar a criar essa atenção. Laura? Até botei aqui na definição, eu coloquei assim, é um conjunto, né, de procedimentos, atividades e autocompromissos. É um conjunto realmente que você planejou e assumiu fazer, tanto quando você estava no período intermissivo quanto aqui. Então, essa questão do planejamento de longuíssimo prazo, planejamento existencial, e que eu chamei aqui de lato sensu, é nesse sentido de que quando a gente vem ressomar, a gente intermissivista, a gente já vem com esse pacote assim, das nossas prioridades ao longo da existência, que vai culminar no nosso completismo existencial, tá certo? Por exemplo, para ficar mais claro, eu penso que se o intermissivista não alcançar minimamente um domínio energético, um domínio do estado vibracional, ou não mexer minimamente com isso, como ele vai ser completista? Então, isso passa a compor um planejamento num determinado prazo, né? Não seria aí tão de longuíssimo prazo, um domínio razoável do estado vibracional, mas, por exemplo, um domínio do psicossoma, o autodomínio do psicossoma, na minha opinião, já passa a ser algo mais complexo, que pode compor um planejamento existencial para mim, de toda a minha vida, né? E aí, Laura, eu queria falar para você, não sei se você já leu, tem um verbete do professor Valdo, que eu coloquei na remissiologia, que se chama estágio holossomático. Gente, esse verbete, se vocês não leram ainda, eu recomendo. Ele é muito interessante. E ele, não estou querendo ser pretensiosa, não é isso, imagina, é um verbete do professor Valdo, mas ele dialoga, o meu verbete buscou um diálogo com esse estágio holossomático. Por quê? Nesse verbete, o professor Valdo justamente coloca que o estágio holossomático é um nível, grau ou patamar específico da evolução da consciência de acordo com o veículo consciencial predominante sobre os demais, nas automanifestações nossas em geral. Então, no período evolutivo sob análise, né? Então a gente pode se colocar aqui sob análise desse período evolutivo para ver o nosso estágio holossomático. E ele coloca basicamente 4 estágios holossomáticos. E por que eu digo que esse verbete dialoga muito com o meu? Porque esse tipo de definição da agenda, da melhor agenda
para o meu momento evolutivo, claro, vai depender de eu entender em que estágio eu estou, tá certo? Então, por exemplo, ele coloca 4 estágios: somático, somático, psicossomático, psicossomático, mental somático e o mental somático propriamente dito. Então, assim, para ser assim bem rapidamente, para a gente entender e entrar na onda assim do verbete dele, o estágio somático é aquele que predomina a questão da materialidade. É aquela consciência eletronótica que não tem noção de multidimensionalidade, ainda está muito no purão consciencial, está com a síndrome da dispersão consciencial. Depois tem o somático psicossomático, que é o primeiro patamar misto. A pessoa já começa a entrar em algum outro tipo de manifestação, mas, por exemplo, ainda predominam as manifestações artísticas da pessoa, não é? Tem a motivação para dança, para culinária, para uma série de tarefas, assim, para a própria TACOM, e a questão do populismo, das religiões, não é? Enfim, são modalidades desassociadas da inteligência evolutiva. Aí vem o psicossomático, mental somático, que é a fase de predisposição à entrada no curso intermissivo. Então a gente já começa a se identificar mais nessa etapa. Vamos dizer assim, seria a nossa condição genérica, em geral, quando a gente se predispôs a entrar no curso intermissivo. Então a pessoa já entra naquele autoesforço para virar uma mini peça do maximecanismo, ela começa a fazer a interassistencialidade lúcida através da TENEPS, entendeu? Então esse estágio, ele meio que, ele se refere praticamente à nossa condição de intermissivista. E aí tem o estágio mental somático, que seria, vamos dizer assim, um top, né? É um sonho de consumo, vamos dizer assim, uma meta bem arrojada, né, para a maioria de nós, eu penso, que, por exemplo, é a questão de uma vivência mais profunda da inteligência evolutiva, a questão de uma reeducação parapsíquica mais avançada, a questão do autodomínio psicossomático, da mental somaticidade mais madura, e a questão também do entendimento maior do trabalho dos serenões, enfim, vem num crescendo, né? E ele coloca como a questão da ofiexis, do complexis e da desperticidade, por exemplo, como parte desse estágio mental somático. Então a gente Entendeu, pode falar... Laura? Deu para clarear Sim. a questão do lato senso? A gente então pode falar que, olhando pela sua agenda, né, digamos assim, o número de veículos, vamos por assim, que você inclui na sua vivência diária demonstra a sua inteligência evolutiva. Com certeza, demonstra a sua maturidade, a sua inteligência evolutiva. Sim. Com certeza. Para mim não tem dúvidas disso. E a gente tem um grande exemplo, né? Sim. Obrigada. E Vamos lá? No verbete, muito obrigada. Isso aqui vai me ajudar aqui. Tá funcionando? Acho melhor você pegar um outro. Talvez fique um pouquinho mais alto. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Como a gente sabe que essa questão de auto-organização, ela é complexa, né? Bastante, né? E assim, você tem que ter uma certa disciplina com relação a todo esse contexto. Então, a minha pergunta é a seguinte: quais foram as dificuldades que você encontrou na questão da auto-organização com relação à agenda, mediante aqui os veículos de manifestação? A gente sabe que está tudo junto, misturado. Sim. Mas, dentro de cada um deles, né, a gente vê aqui que, por exemplo, no energossoma, mental soma, psicossoma e o soma. Uma das coisas que pega aqui na questão do soma, né, a gente sabe que essa problemática de fazer check-up, de alimentação, é uma coisa que, se você não tiver disciplina, você não faz, né? Então, a pergunta é, quais as dificuldades que você encontrou dentro de cada veículo desse de manifestação? Vamos lá. O que pegou? O que mais pegou? Vamos lá, com porque certeza. A gente sempre tem uma coisa que pega mais, né? Claro. Olha, eu tenho uma característica que o meu carregamento, por um bom tempo na minha vida, claro que eu me dispersei, mas
que eu era criança, eu tinha um carregamento na intelectualidade. Então, eu era uma criança que eu vivia para estudar, eu adorava estudar, eu gostava, sabe? Eu gostava de fazer aquilo, era a minha prioridade. Inclusive, assim, por exemplo, eu acordava de madrugada, eu já tinha esse negócio antilucano, eu acordava, eu morava numa cidade muito quente, eram muitas crianças, tinha 4, 5 irmãos, a quinta nasceu mais tarde, né? Mas, enfim, uma cidade quentíssima, e era muita dispersão durante o dia, muita gente. Então, eu acordava de madrugada, assim, 2, 3 horas da manhã para estudar. E eu fazia aquilo, minha mãe nem sabia, fazia da minha cabeça. Então, eu tenho essa facilidade, sempre tive. Claro que no meio da vida me dispersei totalmente, fiz um leve desvio, mas, enfim, consegui retomar. Então, isso aí me ajudou muito, sempre me ajudou muito. É como se fosse o meu eixo de centralização das minhas outras deficiências. Aquela técnica que o professor Valdo coloca, tem até um verbete sobre isso, de você pegar trafor para suprir trafar, né? Então, eu uso dessa questão de tentar raciocinar em cima das minhas outras deficiências e entender o quanto que eu estou perdendo com elas para tentar correr atrás. Então, assim, esse eu considero o meu mega trafor nesse sentido. Não que eu seja nenhum mais, não é isso, mas de todos eu penso que é o que mais me ajuda. Eu acho que a questão é sempre relativa, né? O que você é melhor para poder ajudar no que você é pior. E aí eu tenho um outro que eu considero pior, que eu sou muito preguiçosa em termos de trabalho psicomotor. Para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, eu participava de jogos e aquelas coisas normais de interior e... Quer dizer, nem morava no interior, morava numa capital, mas era cidade pequena, muito longe e tal. Então, eu assim, a bola vinha, ia jogar vôlei, a bola vinha, aquilo parecia que ia quebrar a minha mão, eu tinha pavor, eu saia correndo, eu não queria saber. Então, eu queria que acabasse logo e... Então, eu tenho essa dificuldade, eu não tenho prazer em atividade de esporte, eu tenho horror a isso tudo, horror. É um sufoco eu conseguir vencer e conseguir fazer atividade física. Então, eu tenho esses dois extremos. E aí tem toda uma gradação, né? Então, mas, por exemplo, eu tenho facilidade em ter uma disciplina em relação à alimentação. Por exemplo, a minha família tem muita tendência de obesidade, tem muitas pessoas obesas. E eu acho que já preocupada com isso, eu também já fui um pouco, assim, bem mais gordinha e tudo. E então eu tenho essa preocupação e eu consigo, já consegui vencer. Quer dizer, vencer não é ser forte, né? Também não é nada assim tão fácil. A gente vira e mexe, escorrega. Mas então é isso. É que assim, dentro de cada veículo, né, também tem as gradações, não é verdade? Então, por exemplo, a gente começando aqui, pegando essa listagem, eu estava falando do soma, né? Então, por exemplo, em relação à alimentação, não tem tanto problema. Em relação ao check-up também, eu tenho um hábito, eu faço. Aí, em relação ao exercício físico, eu sou péssima. Né? Higiene também sem problemas, tem gente que tem medo de tomar banho, né? Eu me tomava 5 por dia. Essa questão da organização do espaço também, eu tenho uma certa facilidade. Por exemplo, sono reparador, eu já tenho uma certa dificuldade. Não que eu tenha insônia, não tenho, eu durmo com facilidade. Mas às vezes eu demoro a ir dormir. Né? Eu fico envolta nas outras atividades. Se passar de determinado horário, eu não tenho sono. Por mim, eu viraria à noite fazendo aquele trabalho. Né? E eu tenho facilidade para isso, mas é péssimo, para o sono é péssimo, vocês concordam? Não dá a pessoa dormir 3, 4 horas da manhã e acordar às 7, não dá. E eu faço isso. Se eu não soubesse, não tivesse uma obrigação, um para-dever, vamos dizer assim, eu faria bem. Mas enfim, eu sei, no dia seguinte vai me dar dor de cabeça, não vou ficar tão bem, né? Eu consigo fazer ali de madrugada, mas no dia seguinte eu vou ter a ressaca. Então, em relação ao soma é isso. Em relação ao psicossoma, por exemplo, tem itens aqui que eu tiro de letra, né? A questão de
de atendimento, por exemplo, a questão da zooconvivialidade. Eu sempre tive muitos animais, muitos bichos, e plantas também. Hoje em dia eu moro numa chácara. Mas, por exemplo, convivência social, eu já sou mais aquela pessoa que gosta mais de ficar quieta. Eu tenho que dar uma cutucada, uma forçada de barra. Porque eu gosto de ficar lendo, estudando. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. A questão do mental soma, eu acho que eu tenho coisa também que eu sou mais fraca e menos fraca. Eu adoro fazer autorreflexão, adoro escrever. Por exemplo, a docência conscienciológica, eu hoje em dia eu superei, mas eu levei um tempo, eu achava que não... ficava meio que escorregando. A mental soma, eu diria que é o mais... Eu acho que tem mais equilíbrio entre os itens, sabe? Eu não vejo assim, sou muito ruim nesse e muito melhor no outro. Eu acho que tem um equilíbrio. E a questão do energossoma, TENEPS, eu acho que é meu ponto forte. Eu penso assim, quando eu vejo o professor Valdo falando das benesses, dos benefícios da TENEPS, nossa, eu me encaixo completamente, porque eu tenho a nítida sensação de que realmente o tenepsismo me colocou num outro patamar em relação ao meu energossoma. Não fosse o tenepsismo, eu não sei se eu teria... Não, eu tenho certeza, eu não teria a condição que eu tenho hoje, né? Então, eu faço TENEPS já há bastante tempo. Eu comecei a fazer TENEPS em 2000 e eu penso que tem um entrosamento muito grande. E aí o resto vem em consequência, né? Por exemplo, a questão dos EVs é uma coisa que eu desenvolvi muito em função da TENEPS. Eu acho que tudo aqui em relação ao energossoma, né? E assim, em termos de mais dificuldade, embora eu me policie, eu ainda acho que eu sou fraca em experimento laboratorial. Eu queria ter mais cancha, mais vivência, eu queria fazer mais isso. Queria participar mais de dinâmicas, fazer mais dinâmica. Eu preciso me programar mais para isso. Então, acho que é meio por aí. Tudo bem? Clareou? Ajudou alguma coisa? É perfeito, porque a gente sabe que a gente não é 100% em tudo. Tem uma gradação. Você tem, às vezes, falha mais uma coisa, você tem uma predisposição, uma vantagem em cima de outra coisa, aquilo predomina, né? Mas em se tratando de proexis e em se tratando do holossoma em si, a gente sabe que não, assim, qual a sua opinião sobre isso? Porque o que a gente vê muito é as pessoas priorizarem o mental soma e esquecerem do soma. Exatamente. Uma coisa completa a outra. Claro. E a gente vê muito isso. A pessoa acha que só ficar estudando e encher... Não é só isso. Não resolve. A gente vê muito isso, porque os cuidados com o soma, se você não cuidar do soma, você não vai conseguir completar a sua proexis do mesmo jeito, né? De jeito nenhum. Justamente, a questão é essa, né? Quando eu coloquei aqui, não sei se você reparou aqui que eu coloco assim, vamos pegar o mental soma, né? O enfoque na mental somatologia sem desprezar a holossomatologia, porque eu acho que esse é o desafio. Em função do trafor que a pessoa tem, ela vai querer só priorizar aquilo, que é zona de conforto, tá certo? Zona de conforto, sim. É zona de conforto, é aquilo que a gente quer o bem bom e que a gente não quer fazer esforço para melhorar. Mal sabe os benefícios, né? Exatamente. Dos cuidados com o soma que você tem, que te dá ânimo, te libera endorfinas, né? O que adianta ser a pessoa ser ou intelectual, suprassumo, PhDeus, se a pessoa não tem a menor noção de que existe o energossoma? A menor noção de multidimensionalidade para o psiquismo. Né? Então, quer perguntar? Não, eu só queria fazer aqui uma colocação no que ela falou aí, que a gente esquece do soma, e essa preguiça que você tem aí, Dulce, eu acho que tem muita gente que tem esse problema, viu? Eu me coloco também aí. Agora, eu vejo o seguinte, que no exemplo, assim, na vivência,
Na hora que a gente se destina a fazer o exercício físico, consequentemente melhora o mental soma. Com certeza. A gente ter de tudo, a gente fica com mais disposição para, né? O holossoma em si. O holossoma em upgrade. si, Agora, essa questão aí de superação, já me disseram que se a gente conseguir 30 dias seguidos, é o prazo para se passar a sentir necessidade e vontade de fazer. Mas eu ainda não consegui fazer os 30 dias seguidos também, para poder ver se é verdade. Eu penso que há controvérsias sobre isso, acho que depende do nível de dificuldade da pessoa, depende do gargalo que ela tem. Por exemplo, eu já tive fases da minha vida que eu poderia me considerar dentro dos conformes em relação ao exercício físico, né? Fazia hidroginástica, fazia esteira, fazia pilates, enfim, por um bom tempo. Mas, assim, se dá uma escorregadelinha, qual é a minha tendência? Parar, esquecer, menosprezar. Por quê? Porque aquilo exige de mim mais esforço até hoje. Se eu pudesse escolher, com toda sinceridade, gente, se eu pudesse escolher, eu não faria. É obrigação mesmo. É diferente, por exemplo, da questão alimentar, né? Eu já estou num ponto que eu já escolho com tranquilidade uma comida orgânica, natural. Eu não gosto de alimento bombástico, eu não gosto mesmo, já não gosto. Já de um bom tempo. É diferente do exercício. Eu não tenho essa coisa, adoro, não. Então, acho que depende de cada um, essa coisa do tempo. Agora, é claro, tem várias teorias, né? Tem muitas pesquisas, estudos. Mas acho que depende, né? É igual o negócio daquela cirurgia bariátrica, não é verdade? A maioria volta, engorda tudo e não dá certo. Alguns não, alguns têm sucesso, né? Uns até se cura, né, de diabetes. Depende, No caso por exemplo, eu já me dou bem com a esteira, né? Mas na hora que aí eu tenho que, mas não, você tem que fazer musculação. Aquilo é doloroso demais, né? Assim, é muito chato, né? Pois é, aí, claro que você tem que falar com um especialista, é óbvio, mas eu penso que cada um dentro das suas dificuldades, porque também tem essa coisa de moda, né? Essa coisa, academia, isso, aquilo. Você tem que ver o que mais combina com você, na verdade. Eu, por exemplo, eu nunca usei, não pretendo, até porque eu tenho uma restrição na minha, já tive um problema sério de coluna. Então, eu não posso encarar a maioria desses exercícios. Eu tenho restrição médica mesmo, para tipo de exercício. É que os médicos dizem que no caso de osteopenia, só resolve se for musculação, que é para dar sustentabilidade. Tem as particularidades. Aí já tem essa coisa aí, sabe? Tem que fazer, tem que encarar mesmo. Tem que encarar, enfrentar, né? E ir para a agenda holossomática. Que aí a questão é botar a inteligência evolutiva na frente e tentar compreender e admitir, assumir isso, né? Que evolutivamente é o melhor para a gente e vamos em frente, né? Quer perguntar, Nicolas? Na página 35, em trinomologia, no final da primeira linha, podia explicar o trinômio segundos, minutos, horas? Então, Nicolas, é assim, para uma agenda holossomática, esse trinômio ele é bem importante, porque eu até coloquei essa questão do time, né, do tempo, lá na numerologia. Porque, em função de um mau hábito que possa ocorrer num minuto, ou em função de um minuto, você pode resolver a sua agenda holossomática. Por exemplo, você pode fazer rapidamente uma mexida, um trabalho energético em segundos, tá certo? E aí você já começa a entrar na sua agenda holossomática. Como tem atividades da agenda que você vai precisar de minutos e outras você vai precisar de horas. Então, essa dosagem, essa consideração de que existem os minutos, existem os segundos, existem as horas, enfim, tem um curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo. Isso tudo é o que vai compor e rechear a agenda holossomática, né? Tem atividade muito rapidinho. Você faz e resolve rápido. E às vezes a gente fica até sofrendo, né?
empatando com uma pendência que você não fez. E quantas vezes, não é? Por falta de você mexer com as energias, fazer um estado vibracional que você resolveria em 1 minuto, você pena horas ou quem sabe dias, ou enfim, por aí vai, né? Nesse sentido, tá, Nicolas? De 1 minuto poder resolver um problema holossomático ou poder acarretar um problema holossomático. Dulce, tudo Opa, bem? tudo bem? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu não sei, eu cheguei um pouquinho atrasada, então se já te perguntaram, tu me desculpa. Na prática, como que funciona esse agendamento? Como é que tu realiza isso e como é que tu fazes a checagem dos resultados? Bom, é o seguinte, eu tenho assim algumas metas de curto, médio e longo prazo, né? Então, eu não sou uma pessoa boa de controle. Eu não gosto de controlar, eu não gosto muito de controle. Então, as minhas iniciativas nesse sentido, elas têm controle esporádico. Então, eu não fico checando, hoje eu fiz isso, não. Eu gosto de fazer uma programação em pacote, assim, como se fosse atacadista, do tipo, a minha agenda diária vai ser assim, eu vou acordar e fazer isso, de manhã eu faço isso, na hora do almoço mais outras atividades, à tarde, então eu tenho os meus compromissos diários que meio que se repetem, exceto, claro, tem as exceções. E eu fiz de uma maneira que se eu cumprir, eu vou meio que atender o que eu considero que é meu essencial. E eu tenho um aferidor que eu começo a ficar... Eu tenho uma sensibilidade somática bem séria em relação ao meu aparelho digestivo, aí se reflete em dor de cabeça, enxaqueca. Então eu tenho essa vantagem, é um paradoxo, mas para mim nesse sentido é uma vantagem. Porque é um aferidor do meu grau de intoxicação. Se eu começo a tender a ficar assim, a ter algum sinal desse tipo, eu já sei que eu estou pisando na bola em relação à minha agenda. A minha agenda holossomática ideal. E assim eu vou reajustando, entendeu? Mas assim, eu penso que para cada pessoa, em função das suas... Aqui na fatologia eu até coloquei, em função da sua autoconscienciometria, em função aqui desses que eu chamei de instrumentos expositivos, né, das autoprioridades, você vai definindo o que é para você prioritário, né? Por exemplo, tem uma coisa para mim que eu já sei que nem adianta, não funciona para mim. Eu não quero e não vou fazer exercício físico todo dia. Eu vou ficar no meu limite, que é, por exemplo, 3, 4 vezes. Se eu fizer assim, tá ótimo. Não vou me forçar a fazer todo dia, porque não combina com o meu temperamento. Mas tem coisas que eu não posso abrir mão de fazer todo dia. Então, acho que cada um tem que ver os seus gargalos, os seus limites, os crescendos evolutivos, né? Porque a gente tem que cuidar disso, né? Não adianta forçar a barra, colocar meta acima do que nós podemos acima realizar. do nosso, né? Aquele negócio de muita areia para o nosso caminhãozinho, que aí a gente não sai do lugar nunca. E a partir daí desenvolvendo aos poucos, né? Certo. Então, vamos dizer assim, a reavaliação dessas anotações, vamos dizer assim, não sei se chegaria... Pode ser. Eu gosto depende de anotar, muito da tua sensibilidade em relação ao cumprimento das metas. Primeiro depende das suas metas, depende do que você se programou, porque, não sei, mas tem gente, por exemplo, que pode preferir não fazer uma agenda diária, fazer semanal ou mensal, né? E aí já é uma outra consideração. Por exemplo, eu conheço pessoas super mega organizadas e que gostam de todo dia ter um diário e anotar e ver e checar. Eu não tenho temperamento para isso. Acho isso muito chato. E não adianta me forçar que eu não vou conseguir fazer isso.
Eu tenho agenda? Tenho. Eu anoto as coisas? Anoto na TENEPS? Anoto. Mas eu não vou ficar, fiz tanto por dia, comi isso, aquilo. Assim, faço esporadicamente. Eu já fiz até dieta que precisava anotar. E é uma das técnicas, né, para desvendar aí alergia e alimentar. Mas isso por um tempo, né? Aí você define qual é a sua dieta padrão e você já sabe que se você sair dali, você vai passar mal. Você não precisa ficar anotando, comi isso e... Não, você já sabe. Então, também acho que depende da fase que você está. Às vezes você já chega num nível de mapeamento que aquilo já fica meio automático, né? E a tendência é que vão aumentando os desafios, no caso. Claro. A tendência é você cada vez mais viver holossomaticamente. E isso significa maiores desafios, né? A questão do desembaraço com holossoma, dos domínios, dos veículos mais sensíveis, né? Mais avançados, né? Que a gente sabe que... Né? Quando eu falei aqui, tem mais facilidade com a intelectualidade, mas eu estou falando de uma mínima fração do que se denomina mental soma. Então, é tudo muito ainda grosseiro e rombudo, né, para a gente trabalhar. Opa, obrigada. Tudo bem? Vamos lá? Dulce, né, pegando aí o gancho do que ela estava falando, eu acho que quando você botou aqui na parafatologia, né, a autovigilância ininterrupta quanto ao holossoma pessoal, sem ser essa questão engessada ou essa cobrança constante, né? Então, assim, como é que você expande essa questão da autovigilância ininterrupta, mas sem ser essa coisa engessada ou a aferição constante, né? Senão vai realmente, cada um tem seu temperamento, sua auto-organização, né? Mas aí eu queria que você trouxesse, para não ter dessa forma, mas você colocou a autovigilância ininterrupta, né, que a gente, quanto ao holossoma pessoal, deve ter, né? Essa questão da autovigilância ininterrupta, é claro, é uma meta ainda, né? Mas, do momento que você vai amadurecendo, vai entendendo e compreendendo o quanto que o tratamento e a atenção ao seu holossoma traz um benefício, a tendência disso é ficar mais automatizado, não é verdade? É o que você falou aí dos exercícios físicos, né? Dessa fala aí de que se você faz 30 dias seguidos, vai ser mais difícil fazer os primeiros dias, né? Depois que você passou dos 30, a coisa vai ficando mais fácil. A vigilância para conseguir fazer o exercício vai ficando mais leve, menos pressão. E assim é com o holossoma. Né? Se você pensar que você começa a ter um domínio ali razoável. Mas é claro, isso vai aumentando conforme a gente vai evoluindo. Por exemplo, eu vejo o próprio professor Valdo comentando, e a gente observa aqui no dia a dia, o cuidado que ele tem com o soma, com os detalhes do soma dele, soma pessoal dele. E ele faz isso com o pé nas costas, você não vê sofrimento, não vê nenhum problema quando ele fala que não pode mais comer doce de leite, que ele sempre adorou comer. Então, não é uma coisa assim... Você adquire aquele hábito, você entende que é bom para você. E eu, por exemplo, eu consegui fazer uma bela reciclagem em relação à alimentação, porque eu entendi que me fazia tão mal. Eu fui uma criança, um bebê alimentado com leite condensado. Onde eu morava, minha mãe não amamentava, não tinha leite comum. E era leite condensado com água. Na década de 60, 50, isso era muito comum. As crianças era o que tinha ali naquele local. Então, era muito prático, né? Imagina um bebê alimentado desde que nasceu com leite condensado. O que deu, né? Eu sou louca por leite condensado. Em alguma época da minha vida, eu fechava o olho assim, lata de leite condensado. Eu adorava o negócio. E todas as variáveis, né, em cima do leite condensado. E eu comecei, com o passar do tempo, você não tem mais estômago, não tem mais, não dá para ficar. Aquilo é gorduroso demais, é açúcar demais, é tudo demais. Então, eu hoje em dia não tenho mais essa fissura. Há muito tempo eu vim dessensibilizando, vim parando e espaçando, que isso é uma técnica boa, né? Você vai espaçando para você se desviciar, vamos dizer assim, aí até que você passa a achar aquilo muito esquisito, né? E hoje em dia
já não faço questão, já digo não com tranquilidade. Então, acho que aí é a questão da autovigilância, ela é isso, você vai aos poucos se reeducando e reduzindo o nível de autopressão, né? Ô Dulce, dentro do que você colocou, eu não sei se eu entendi errado, mas porque a agenda, para mim, ela é muito, também igual ao exercício físico, mas por conta da questão de horário. Eu estava até conversando com Cláudia, eu dizendo, olha, eu não suporto dizer assim, eu vou estudar de 2 às 4. Aí de 2 às 4, chega, parou, estou num assunto empolgado, então eu vou parar porque agora é o horário de eu fazer tal coisa. Vou parar porque é o horário de fazer. Tem umas coisas que a gente tem que fazer assim mesmo. Por exemplo, voluntariado, você tem que dizer o horário que você vai estar. Mas no dia a dia, eu vou dizer, na parte da manhã eu vou, na parte da tarde eu vou estudar, na parte da manhã eu vou fazer atividade física e tudo. Então eu não gosto, o que me incomoda mais é aquela... por exemplo, uma agenda com essa de professor Valdo. Só ir pensar nessa agenda de professor Valdo, sai daqui, vai para ali, tal hora, isso já me estressa, já me estressa só ir pensar. É como se fosse uma coisa militar, sabe aquela coisa militar, de militarismo? Mas eu posso te falar uma coisa para você pensar, refletir sobre? É assim, é aquele paradoxo de quanto mais organizada a pessoa é, embora se organizar dê trabalho, mais livre a pessoa fica. É um paradoxo. Essa questão de você ter uma agenda que se repete diariamente, dá uma liberdade de você... É porque é como se você já tivesse aquilo pré-programado, você já tem a sua rotina estabelecida para atender aquela agenda que você definiu, e é como se você tivesse mais espaço mental, ocioso, para você viver de uma maneira mais solta. Eu não sei te explicar muito, mas eu posso afirmar que da experiência que eu tive, é claro que a minha prática está bem longe de alguma coisa do que o professor Valdo faz, mas alguma coisa eu já faço. Em alguma parte do dia eu já tenho porque a minha vida atual exige isso. É outro nível de tranquilidade. E não tem essa amarração. Por quê? Porque você passa a entender que aquilo é bom para você. Você passa a colher os frutos daquela organização. Você passa a viver melhor. O seu holossoma passa a funcionar melhor. É fisiológica. A auto-organização é fisiológica. Aliás, é parafisiológica. Entendeu? Passa a ficar automático, né? Você começa já. Depois, eu acho que é como os 30 dias de exercício. Depois de você se acomodar, até seu relógio biológico já vai passando de uma coisa para outra, de uma atividade para outra, sem sofrimento, né? Exatamente. Sem se sentir, como se diz, aquela pressão militar, aquela disciplina rigorosa, né? E aí eu penso que por isso que eu acho que essa questão da proexis, né, e desse tratamento do holossoma, como eu coloquei, né, da exclusividade holossomática a cada ressoma, exige, se a gente não tem inteligência evolutiva consolidada, se a gente não está ainda naquela fase dos estágios evolutivos do estágio mental somático, que a maioria de nós não está mesmo, né? Se a gente lendo ali o verbete do professor Valdo, fica claro isso, que é o pré, né, o psicossomático, o mental somático, que levou a gente para o curso intermissivo. Então, é fácil a gente entender o quanto que isso exige uma autorreeducação nossa. E que, de certo modo, assim, de uma maneira genérica, isso traduz boa parte da nossa proexis. Vocês concordam? O que a gente tem que fazer aqui? Reeducar em cima do que a gente aprendeu no curso intermissivo, aprender a tirar partido, entre outras coisas, do holossoma que a gente tem, que é um mega porte nosso, na verdade. A gente ter esse holossoma hoje, com nível de inteligência evolutiva que a gente tem por ter feito curso intermissivo e por ter acessado a Conscienciologia. Não é mesmo? Então é por aí, tá? Dulce, eu vejo, só complementando ali, né? Vejo que esse paradoxo que você falou, muitas vezes, quando você não está organizado, você começa a ficar com pendência. E uma pendência sobre a outra, e sobre a outra, e sobre a outra. Então, você nunca tem tempo.
E ao contrário, né, quando você fez a atividade proposta, você começa a ficar com tempo livre. Exatamente. Então você consegue até pegar mais coisas. Sem né? contar, né, Fernanda, que isso vai não crescendo. Então, por exemplo, começa a ocupar a sua mente, todas as atividades relacionadas ao seu mental soma já praticamente são excluídas ou já ficam prejudicadas. Né? Aí você já fica no estresse emocional, seu psicossoma também já começa a ficar todo troncho. Bom, energossoma nem se fala, altassédio, aterassédio, enfim, o negócio é impressionante, porque é exatamente, proporcionalmente, inversamente proporcional, né? Fica muito mais pesado do que deveria ser. E o que acontece quando a gente tem umas pendências, não é assim? Semana retrasada, acho que eu tive esse caso. Eu tinha 3 pendências que estavam me incomodando, que eu não conseguia parar para despachar, né? Fazer o que eu tinha que fazer. Eram 3 itens relacionados a 3 pessoas diferentes e 3 atividades que exigiam parar, sentar e pensar um pouquinho, escrever alguma coisa e devolver, né? Aquilo começou a me ocupar, a me preocupar. Eu comecei a ficar... E eu fiz o negócio em meia hora. Eu falei, gente, como é possível? Eu em meia hora resolvi esse negócio que estava me azucrinando aqui há 2 semanas, que eu achava que era muito mais difícil do que era, de fato. Que tem isso também, né? Aí, em função dos nossos trafares, dos nossos altassédios, a gente começa a complexificar o que não é tão difícil, né? Então, tem que pensar nisso tudo, né? E por isso que a agenda ajuda nesse sentido ajuda a organizar, e aí você vai já dosando em função do que você vai conseguindo fazer, né? Agora, Dulce, nesse caso aí que ela colocou, a minha agenda diária eu cumpro, sabe? Assim, por exemplo, quando eu amanheço o dia, o que é que eu vou fazer? Isso. Inclusive, até se eu tiver que resolver várias coisas, eu já faço o itinerário. Isso, aquilo, outro. O problema é a questão de determinar... A dificuldade que eu tenho é de determinar horas, sabe? Eu digo, vou fazer isso, aí disso eu vou... Agora, na hora que eu acho que deve ter alguma coisa que eu não sei ainda o que é, mas é assim, se eu disser que é de tantas horas a tanto, já começa assim, que é aquela coisa daquele horário que tem que chegar naquela hora, porque eu disse que aquela hora era para começar, isso já me dá Estresse. Dá um estresse, né? Dá uma ansiedade, porque naquela hora, entendeu? Mas se eu disser assim, eu vou fazer academia, eu vou ao trabalho, eu vou voluntário, ao voluntariado, e quando eu chegar, tomo banho e vou estudar. Não tenho o menor estresse, eu cumpro aquela etapa. Quando eu quero... aquilo que eu falei, você tem que ver o seu limite de organização, não adianta ficar forçando muito. Se você está, ou é o seu temperamento, o seu limite, enfim, atual, de repente depois você vai aprimorando. Mas eu quero aprimorar porque eu vejo que a gente ganha mais tempo para fazer mais coisas se a gente realmente fizer. E, inclusive, uma coisa que a gente vê aqui, principalmente no horário do estudo, se a gente tem aquele horário fixo, é como a TENEPS. É melhor. Exatamente. Né? E uma coisa também que é bem séria, é claro que isso se estende a todas as atividades, né? Não especificamente a uma agenda holossomática. Mas, por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa não tem um trabalho fixo, com horário, ela não é funcionária de alguma empresa ou instituição, enfim, se a pessoa não é organizada, ela tende a ter muito menos tempo do que quem trabalha fora com horário fixo. Né? Então, é por aí, o raciocínio é por aí. Né? Tem a ver com o que ela falou. Né? Isso que essa questão de auto-organização, ela é fundamental na vida da gente. Claro. Inclusive em função da agenda holossomática. E assim, se a pessoa tem dificuldade em fazer essa agenda, de repente é o trafal, né, que está faltando aí da auto-organização. Ou então é o trafar da desorganização que tem que ver, né? Exatamente. Agora, a minha pergunta a você é a seguinte: em função desta agenda holossomática montada, é óbvio que você teve que priorizar algumas coisas e teve que abrir mão de outras. Houve alguma reverberação holossomática em você? Em algum desses momentos? Com certeza que houve. Essa reverberação, ela se reflete na própria qualidade do que você vem fazendo, né? Então, por exemplo, essa questão
por exemplo, da questão da alimentação. Eu levei muito tempo penando com isso. De não ter horário, de não ter qualidade, de não ter realmente nenhuma regra, porque em relação a isso. Porque aí entra a questão do temperamento, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma tendência a ser, um pouco como ela falou, assim, eu sou mais quase que impulsiva em algumas coisas, tendendo a ser um pouco rebelde. Então, isso deu e dá muita diferença. Por exemplo, a questão da própria dinâmica com os trabalhos energéticos. A partir de um determinado momento, eu passei a mexer mais com as energias em determinados horários. E é muito interessante, é muito importante verificar a diferença. E o impacto disso no todo é notável, né? A gente percebe. Começa com bem-estar, né? Isso, no entanto, que essa própria agenda holossomática, eu vejo que ela acaba fazendo você reciclar muita coisa. Ah, sim. Em função dessa organização, claro. Você tem que abrir mão de um monte de coisa, claro. De priorizar outras. Claro. Aí você vai vendo aquilo que é mais importante para você, né? Então, você deixa de fazer coisas super prazerosas, que você faz, por exemplo, há anos, que você gosta muito, mas que você entende que não é bom para alguma parte do seu holossoma. Não é bom. Está prejudicando alguma coisa. Tá vendo? Isso ajuda a reciclar. Totalmente. Com certeza. Com certeza. Agora, gente, deixa eu atender aqui um pouquinho. Tem umas perguntinhas aqui dos nossos teletertulianos. Então, tem a primeira aqui, professora Dulce. Como entender e como proceder quando a consciência constata, paradoxalmente, apresentar maior eficácia extrafísica se comparada com a produtividade intrafísica? Poderia haver alguma relação com a agenda holossomática? Bom, eu penso que tem totalmente. Aqui, por exemplo, não sei se é o seu caso, mas a gente pode pensar, por exemplo, aquela pessoa que tem uma rememoração de uma projeção e que na projeção ela tinha uma desenvoltura muito grande, seja em relação a algum trabalho assistencial, a algum trabalho energético, enfim, alguma assistência que ela fazia, por exemplo, com o amparador, e que, por exemplo, aqui na intrafisicalidade ela está ociosa em relação àquilo. Por exemplo, ela nem mexe muito com energia, ela não faz nenhuma assistência multidimensional dentro do âmbito da conscienciologia. Ela está com um gap, ou ela está com, vamos dizer assim, com um trafal latente ali. E ela, então, se dá conta disso, às vezes é um puxão de orelha do amparador, na verdade, que faz você rememorar tal realidade sua e no extrafísico para você poder correr atrás aqui e mexer com algum veículo seu de manifestação que precisa ser trabalhado para que você possa atingir aquele nível que você consegue se manifestar no extrafísico. Na verdade, isso não acontece com muitos ou alguns de nós? Então, por exemplo, você pode ter uma rememoração extrafísica de alguma condição sua intelectual que você tinha em algum momento e que você não tem hoje. Não acontece isso? Não pode acontecer? E acontece. A gente ouve relatos, alguns colegas falando, puxa, por exemplo, preciso desenvolver meu mental soma, minha intelectualidade, preciso me dedicar a isso, porque eu sei que eu era autora, que eu dominava outro idioma e hoje não domino, e como é que é? Tem um gap aí. E por aí vai, não é? Com todos os veículos, não é? Puxa, já tive uma vida ultra saudável em determinada ressoma, e agora que você acessa extrafisicamente, agora eu estou muito prejudicado. Por quê? O que aconteceu? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Né? Então, por aí vai. Tem total, na minha opinião, tem total relação com a agenda holossomática, essa questão que você colocou. Aí você pergunta também na fatologia, na página 33, na segunda linha de baixo para cima, se eu poderia aprofundar as estratégias cosmoéticas personalíssimas em relação ao tema do verbete. Olha, no caso aqui a gente está colocando estratégias
no sentido dos meios, né? Dos meios cosmoéticos para se obter fins, objetivos pessoais muito específicos, né? E aí você pergunta a relação com o tema do verbete. Por exemplo, você pode precisar ter uma estratégia muito cosmoética em relação ao seu alguma assistência que você, por exemplo, você está fazendo. Você teria que fazer uma assistência em relação à intelectualidade de alguma pessoa, você tinha uma atividade, um compromisso, e que você precisa abrir mão daquilo, embora seja assistencial, você tem que abrir mão daquilo. Você vai deixar de lado e vai abandonar os seus assistidos, porque, cosmoeticamente, você precisa fazer um atendimento egocármico ao seu soma, por exemplo. Você não está bem de saúde, você tem que dar um tempo, você está estressado, você tem que dar um tempo, dar uma folga para você, que seja de um dia, de um tratamento médico, de umas férias, enfim. E abrir mão daquilo. Então, esse tipo de estratégia cosmoética faz parte da nossa agenda holossomática. A gente precisa fazer isso. Por exemplo, você quer ver uma estratégia cosmoética que eu já fiz muito quando eu estou escrevendo meus livros. Eu espero que eu continue fazendo isso no futuro. No momento eu não tenho feito muito, mas eu faço assim, por exemplo, com o trabalho dos verbetes, né? O trabalho na Enciclosapiens, de revisão e tudo. Mas quando eu estava escrevendo os meus livros, eu dei muito não, assim, meio antipática até, sabe? Eu meio que escorregava e saía francesa. Você tem que abrir mão dos atendimentos interconviviológicos, da convivialidade, de atendimento grupo kármico. Você tem que ficar mais pianinho e até você sabe, assim, as pessoas até às vezes te solicitando e você tendo que realmente não atender. E por que é cosmoético? Você definir uma outra prioridade em relação a um desenvolvimento de uma outra área sua. E por aí vai, né, gente? É claro que isso se adequa não só ao holossoma, né? Isso é uma estratégia evolutiva. Mas aqui o nosso foco é o holossoma e eu penso que se encaixa perfeitamente. Tá certo? Agora, em atividades, na página 37, no item B, em mental soma, eu coloquei o item 14, o self-brainstorming, da holomemoriologia. Essa atividade, ela se refere, por exemplo, ao self-brainstorming, é uma tempestade de ideias, não é? Pessoal, íntima, por isso é o self. E por que eu coloquei o atributo aí de holomemoriologia, enfim, bem relacionado ao mental soma? Porque essa é uma técnica que a gente pode utilizar para as nossas escritas, não é? Para os nossos desempenhos na escrita e na própria autopesquisa. Antes de quando você se predispõe a escrever sobre alguma coisa, uma técnica que é bem interessante e que a gente, por exemplo, adota essa técnica no curso de verbetografia, que quem já fez, não sei se vocês lembram, a gente tem uma aula sobre isso. E eu gosto muito de fazer isso quando eu me proponho a escrever sobre alguma coisa ou me dedicar sobre algum tema, assim. Eu acho muito bacana você testar a sua bagagem holomnemônica, a sua bagagem cognitiva, de sair escrevendo tudo que você pensa e tudo que vem a você sobre aquele assunto, que é o que a gente chama então de self-brainstorming. Então, por exemplo, vou escrever sobre água. Antes de eu fazer pesquisa, de eu entrar na internet, nas holotecas, nos livros, no trabalho dos colegas, nos arquivos, nos artigos, eu pego uma folha de papel, claro, num ambiente ok, tranquilo, e que tem esse holopensene, e defino ali um tempo, né? E entra a agenda também, depende aí de cada um, mas isso não precisa de muito tempo. Às vezes em 15 minutos você faz uma boa lista. E aí o ideal é você também fazer um trabalho com energias, né?
pode até ser só coisa rápida também. E você, então, sai escrevendo tudo que vem à tona sobre aquele assunto. É uma excelente técnica quando você vai escrever um verbete, você fazer isso. E é muito interessante, porque você coloca a sua holomemória ali explícita, né? É meio que você tem para dar sobre aquele assunto, que é seu, que você pode escrever independentemente de consultas a outros. Então, é muito bacana essa técnica. A gente realmente orienta para que a pessoa faça, eu acho muito produtiva. E, claro que ela se encaixa perfeitamente, porque é uma questão bem séria de um desenvolvimento de um atributo mental, né? Uma faculdade mental da pessoa, que vai estar sendo desenvolvida e utilizada da melhor maneira possível a favor da TARES. E aqui na fatologia, na terceira linha, ele pergunta: você poderia expandir o papel do gênero pessoal na agenda holossomática? Bom, esse tema do papel do gênero, um dia eu quero escrever mais sobre isso. Vou dar só uma pincelada, que não é bem o tema específico do verbete, mas acho que ele tem uma relação muito séria com a agenda holossomática. É claro que a gente não ressoma em determinado gênero à toa, tá certo? Nada é à toa. Então, em função também da gente ser intermissivista, eu penso que a escolha do gênero é fundamental para a nossa proexis. E, por exemplo, isso vai impactar de uma maneira muito expressiva em função do nosso momento evolutivo e em função do momento evolutivo do planeta Terra. Hoje, ainda, as diferenças de gênero são fundamentais no planeta Terra. Vocês concordam? São muito importantes, são significativas. A gente não está no nível evolutivo ainda, e isso vai tender a ficar equânime, igual a que as pessoas vão ter tratamentos iguais e desempenhos iguais. Porque a gente também, enquanto acostumada a vivenciar lucidamente um holossoma, também é uma novidade. Uma coisa é um serenão ressomando num soma masculino ou feminino. A outra coisa é um pré-serenão, vocês concordam? E isso vai impactar na agenda, certo? Por exemplo, aquela pessoa que... Vamos pegar um caso feminino, né? Bem típico, né? A gente sabe que a agenda somática das mulheres é infinitamente mais cheia do que a dos homens. Exige, o soma feminino, existe isso. A começar pelo check-up somático. Exige muito mais médicos, exames, especialidades, cuidados. O negócio é mais complexo, tem um time, tem o próprio ciclo mensal, menstrual, por exemplo, menopausa, pré-menopausa, menarca, enfim, é toda uma complexidade que isso vai dar um impacto enorme na agenda, dependendo do temperamento da pessoa, da maneira como ela lida com aquele novo gênero e da idade dela, né? Uma pessoa já na menopausa é uma coisa, uma pessoa jovem na adolescência é outra coisa. E então isso tudo tem um impacto muito grande. Então, o papel do gênero pessoal é importantíssimo assim, na agenda holossomática. Por exemplo, as mulheres precisam tomar muito cuidado para que a agenda somática delas não tome mais tempo do que deveria. Eu penso que a maioria de nós ainda perde muito tempo com besteira somática, que a gente sabe que não é evolutivo. Agora, tem um limite para isso. Vai uma mulher, hoje em dia, em determinado convívio social, ficar molambenta, não dá também. A gente não vai nem ter o mínimo de força presencial para ser respeitado. Porque a nossa sociedade exige isso, não é verdade? Um homem não fazer nada no cabelo, ninguém vai nem notar. Agora, a mulher toda desgrenhada, não dá, não tem condição. Tem o mínimo que você tem que fazer. Agora, é claro, a gente tem que cuidar aí para os excessos sociais, na verdade, para as convenções sociais, que aí é que eu acho que é o ponto da agenda holossomática. No caso, a agenda somática, o foco na somatologia, sem desatender a holossomatologia da consim intermissivista. Não é verdade? É a gente cuidar disso tudo sem prejudicar o que a gente tem que fazer com o nosso holossoma enquanto intermissivista.
né? Então, as roupinhas em excesso, os sapatinhos, a roupinha da moda, o cabelo, não sei das contas, que definiram que todo mundo tem que ter agora. Se não for assim, não está dentro dos conformes, dos padrões. Então, isso aí tudo tem um impacto muito grande. E, claro, eu estou falando de uma coisa mais grosseira, né? Mas também a gente tem um impacto mais sério, por exemplo, um impacto mais sério da questão de gênero, se uma pessoa, por exemplo, teve várias ressomas num gênero masculino, por exemplo, e que ela tinha um determinado desempenho e tinha o gênero masculino. De repente, ela ressoma no gênero feminino. E aquilo ali dá um impacto muito grande, porque a pessoa não é criada para ter por exemplo, vamos falar de intelectualidade, não é verdade? Até uma certa geração, agora não é mais assim, não é mais assim, eu penso, mas até uma época, as meninas não eram muito criadas para serem autônomas do ponto de vista intelectual. Elas eram criadas para casar, para brincar de boneca e panelinha, etc. e tal. Então, imagina uma pessoa intermissivista com alguma bagagem holobiográfica intelectual ressomando num ginossoma com esse pacote para deglutir, para fazer acontecer no holossoma, não é? Então, a abordagem é por aí, assim, do verbete, tá? Produz. Como? Mas esse rebelar aí também é relativo, né? Porque se a pessoa for madura, quanto mais madura ela for, esse rebelar, é aquela história daquele crescendo também, né? Uma coisa é a pessoa ser rebelde e a outra coisa é a pessoa... Isso, é a irreverência evolutiva, né? Uma coisa é você ser irreverente e bancar os princípios da época, e bancar aquilo que é o convencional e fazer o que você pensa que é o melhor evolutivamente, né? Aí eu acho que é a dose certa. E acho que, enfim, quando a gente consegue, né, chegar nesse ponto. Mas eu acho que com o tempo você consegue ser você, né, digamos assim, e não ir contra o gênero ou algo assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu ganhava boneca, né? Eu pensava, nossa, mas o que eu tenho que brincar de ser mãe? Você já tinha essa arrumar noção, a casa, né? Sim, tem que arrumar a casa, ficar aqui cuidando de criança chorando, enquanto os meninos brincam lá com brinquedo cheio de maquininha, carro que é cheio de eletricidade, não sei o quê. Eu pensando, não, eu quero aqueles brinquedos, são muito mais interessantes. Como é que isso funciona, né? Mas eu nunca cheguei a duvidar o gênero, assim, sabe? Não, sou mulher, entendo isso. Mas eu brincava com os meninos sempre, assim. Então eu acho que chega uma hora que você consegue, assim, né? Não, eu não gosto de frescura, não gosto muito de maquiagem, não gosto de rosa. Não fico falando, ai, Laurinha. Não, Laura, isso que você está falando é seríssimo, porque faz parte, e eu penso que boa parte dos intermissivistas passa por esse processo de ter. Eu, por exemplo, eu não tinha muitas amigas mulheres, também eu sempre tive mais amigos homens. E essa coisa que é uma agenda instintiva, você concorda? Assim, de priorização. Você vai recuperando coisas e você tem aquela noção de que aquilo não é para você. De que você está naquele soma, mas que não é a convenção social. Então, claro, quanto mais a gente recupera coisas, mais a gente vai evoluindo, menos importa, né? Menos importa o gênero. Mas importa, ainda importa, né, gente? Não dá pra gente tapar o sol com a peneira, ainda importa. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta na fatologia, primeira página. Lá, quase na última linha, o senhor fala as autossuperações holossomáticas crescentes, ensaios teáticos para o complexo complexos. O que é isso? Bom, aqui, Laura, eu penso que a gente ser 100% completista, eu penso que é muito complexo, é algo difícil, né? Complexos também entra aí numa gradatividade, né? A gente vai torcendo e trabalhando para ser o máximo possível completista.
Mas eu me pergunto assim, o que eu já perdi do meu pacote proexológico, né? O que já não dou mais conta de fazer porque já passou o tempo? Eu não sei, é uma interrogação. Talvez a gente só vá saber disso depois de dessomado, não é verdade? Mas aqui, então, a ideia é em cima desse arcabouço, né, eu penso isso, que é uma gradação, que alguma coisa eu já devo ter perdido, certamente. Eu não sou inversora, né, eu conheci a Conscienciologia já numa idade avançada, e eu devo ter perdido já uma boa parte. Então, essa questão das autossuperações holossomáticas crescentes é como se fosse o que ainda está nas minhas mãos, que eu posso fazer, que é palpável, que cabe a mim, porque tem alguma parte do completismo que é grupal, que não está muito na nossa mão. E aí, claro, eu estou chamando a atenção para o foco do verbete, né? Que é o que do meu holossoma eu vivencio de modo continuamente crescente e que de uma maneira teática, de realmente vivenciar aquilo, vai me proporcionar e vai me conduzir para o completismo existencial. Então seria nesse sentido. Essa ampliação da vivência holossomática, né, essas autossuperações vão acarretando níveis de complexos. Ah, eu penso que sim. Vai convergindo para um complexo. E aí, de repente, cada veículo tem o seu nível de complexos também. Eu penso. E aí, a gente extrapolando, tem um verbete do professor Valdo, que é o megacomplexes. O megacomplexes, justamente, é a obtenção de 3 conquistas fundamentais, que é a ofiex, a desperticidade e o completismo. Então, assim, vai não crescendo realmente. Então, se a pessoa consegue fazer tudo que já estava ali previsto, que é possível naquele momento evolutivo dela, aí já tem mais coisa para ela poder fazer, né? Se ela conseguir. Então, é um crescendo, né? É igual aquela história que a gente ouve muito, né? Da consciência você não pode botar a mão na cumbuca, porque você pode esperar tudo, né? A pessoa que vai dar o tom, o ritmo e a gradação ali que ela consegue, né? Clareou, Laura? Ô, Dulce. Oi? Oi, aqui. Tudo bem? Oi, tudo bem? Parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Eu acho que ele é muito importante, né? Aplica-se a todas as pessoas, devido ao seu aspecto, né? Justamente holossomático, né? Exatamente. Então, eu gostaria de retomar um ponto que você abordou anteriormente, que você falou sobre a importância do estado vibracional, certo? E, num determinado momento, você colocou assim, que você evoluiu muito na questão do estado vibracional, né, graças à TENEPS, né? Então, eu gostaria de entender, assim, como é que você vê o seu estado vibracional na época, né, que você estava começando ainda a TENEPS, né, foi em 2000, correto? Foi. E como você veria ele hoje, como é que você vê essa diferença, essa evolução desse domínio? Bom, eu penso que, basicamente, são 2 coisas que me chamam a atenção. Uma é a intensidade e o tempo que a gente consegue. Intensidade, tem alguns parâmetros, né? A maneira como você consegue atingir as maneiras, a intensidade que você consegue alcançar, o tempo que você consegue manter o estado vibracional, o modo com que você lida com o estado vibracional. Isso tudo também é um aprendizado, vem num crescendo. E você sabe que eu não coloquei, mas uma outra coisa que me ajudou muito, que me ajuda muito, mas me ajudou, foi marcante, foi significativo. Quando eu escrevi o Autoconsciência e Multidimensionalidade, eu não tinha outra opção. Ou eu mexia muito com o estado vibracional, ou eu mexia muito com o estado vibracional. Não tinha outra alternativa, porque o meu propósito inquebrantável era escrever aquele livro. E eu não morava aqui, eu estava num ambiente assim, eu estava muito só naquela época, eu não estava voluntariando em nenhum IC, e eu morava no Rio.
e não tinha ninguém próximo meu que mexesse com conscienciologia. Então, o Holopensene eu tinha que bancar eu e os operadores. Então, foi isso. Aquele estágio também me ajudou bastante. E aí, mais uma vez, gente, que eu acho que é a grande sacada colocada pelo professor Valdo. Ele tem um verbete sobre isso, que é essa questão da compensação atributiva. Se eu não me engano, é o nome do verbete dele. É você realmente pegar um trafor seu, uma facilidade que você tenha, e para conseguir superar algo que você tem muita dificuldade. Essa dobradinha é infalível, na minha opinião. Porque você pega o que você domina, o que você... Não é que você é bamba naquilo, não é isso. É que você é melhor naquilo. Você é menos pior naquilo, tá? Vamos lá. Você é menos pior naquele troço. E você consegue, a partir da... É o grande mecanismo evolutivo, na minha opinião. Se não fosse assim, eu acho que não tinha muito jeito da gente evoluir. Como é que a gente evolui? Só com trafar? Entendeu? Então foi isso. A TENEPS diária, ali naquele horário, me forçando a mexer com as energias e a me potencializar, ao mesmo tempo sustentando o amparo de função, né, o amparador da TENEPS atuando, e aquilo tudo foi me fortalecendo e me ajudando a melhorar meu nível, né? Então é isso, clareou? Muito. Agora, gente, vamos lá. Ele pergunta... Ai, desculpa, gente, essa aqui já foi. É ela mesmo. Na parafatologia, terceira linha, de baixo para cima, você poderia expandir a busca diuturna pela apreensão teática do legado paragenético dos serenões. Bom, a inspiração para isso aqui aconteceu quando eu fiz o laboratório serenário. Eu falei aqui no início, eu tive a ideia de escrever esse verbete no pacote do laboratório serenário. Quando eu comecei o primeiro laboratório do serenário, prévio ao serenário. Bom, e essa questão da apreensão teática do legado paragenético dos serenões, esse legado paragenético dos serenões, e genético também, né? Os serenões, ao ressomarem no planeta Terra, buscando melhorar a genética humana, isso é uma coisa que chama muito me chama muita atenção. Eu penso muito sobre isso e eu penso que assim, de cara, é a maior gratidão que eu tenho, assim, lato sensu aos serenões. Em primeiro lugar é isso. Imagina um serenão se predispor a nascer no planeta Cro-Magnon para melhorar a genética daquelas figuras, né, que foi o que eles fizeram. É uma hipótese colocada pelo professor Valdo, que eu considero muito pertinente, muito inteligente, e a partir daí a gente veio melhorando e veio compondo o nosso cérebro, e com isso configurando a nossa paragenética, tá certo? E claro que a partir daí tem a paragenética dos serenões, infinitamente mais evoluídas que a nossa, e que, obviamente, vem aí crescendo há milênios, trilhões de anos, a gente não sabe. Mas a questão da busca diuturna da apreensão teática dessa paragenética, desse legado paragenético, é justamente, na minha opinião, ele vai no mega foco, no fulcro da problemática da proexis cruzada com a agenda holossomática. Se o nosso objetivo ressomático é evoluir, e se o grande instrumento para isso é a proexis, é a nossa programação existencial, e se o nosso modelo evolutivo é o serenão, tem alguma coisa que permeia isso tudo, que já faz parte da gente, que é a paragenética deles, tá certo? Eles deixaram esse legado, eles deixaram através da genética, continuam deixando através do exemplarismo deles, e cabe a gente botar em prática tudo que a gente aprendeu no curso intermissivo, usando o holossoma que a gente tem hoje para fortalecer a nossa paragenética. Não sei se vocês concordam. Aí por isso que eu coloquei aqui, eu faço um link dessa questão da paragenética com a agenda holossomática e com a questão
da nossa proexis, né? E eu faço um link disso na frase enfática. Eu coloco que a agenda holossomática reorganiza a existência humana autoproexogênica e recinológica. Alguém perguntou das reciclagens, né? É pontual, é fundamental. E recinológica do intermissivista, semeando bases autovivenciais exitosas, qualificadoras da paragenética pessoal. Aí tem um link com essa colocação. Porque o que é isso? Eu não sei se ficou claro, né? Conforme a gente se organiza e a gente busca vivenciar no nosso top o holossoma que a gente tem disponível aqui hoje, se eu tenho um energossoma do jeito que eu tenho, e se eu não mobilizo e não uso esse energossoma, e não tenho autoconsciência desse energossoma, como eu poderia, eu não estou fazendo meu dever ou meu para-dever de casa. Eu acho que a gente tem esse para-dever, eu penso que a gente tem de procurar andar no top, porque a nossa proexis é feita para isso, né? Cada um tem o cobertor conforme o frio, conforme o soma, enfim. E então a questão do holossoma para mim é muito clara em relação a isso. Quando a gente faz essa auto-organização e, por exemplo, usa, né, essa técnica, esse mecanismo da agenda holossomática, a gente vai estar semeando aí, a gente vai estar vivenciando os nossos êxitos diários, mensais, anuais, enfim, qualificando a nossa paragenética, porque a nossa paragenética é composta do quê? Das nossas vivências, não é verdade? A cada momento, a cada vivência nossa significa uma micropartícula sendo construída da nossa paragenética, não é verdade? Então é isso, é nesse sentido. E aí, nossa, tem que ser a gente tem que buscar a paragenética dos serenões, tá certo? Nosso modelo evolutivo, tá tudo conectado. Então a ideia, sim, é por aí. Bom, aí tem uma teletertuliana perguntando quais são os pré-requisitos ou critérios para identificarmos as amizades raríssimas. Eu penso que são muitos, não é? Os pré-requisitos, os critérios. Eu tenho, sim, uma técnica que diz respeito a eu identificar pessoas que eu já constatei, ou que eu posso constatar, eu consigo constatar que elas me levam para bifurcações, né, escolhas, né, caminhos evolutivos. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Não tem aqueles amigos que estão presentes em momentos difíceis e que eles ajudam a gente a embicar para o lado mais evolutivo? E tem aqueles que não, né? Que aí já é mais fácil você evoluir, mais fácil você identificar. Então, eu uso essa técnica. Então, um pré-requisito que eu acho, um critério, é você perceber se aquela pessoa conduz ou induz você a escolhas evolutivas. Se ela te dá dicas que levam você para frente. É igual aquela brincadeira que tem, né? Marido ou mulher âncora, que é aquele que bota você para baixo, quase afunda você. O boia, que mantém você ali, mais ou menos. E a mulher balão. Esses meus amigos, quando eu trabalhava em empresa, eles ficavam brincando. A mulher de fulano é mulher âncora, fulano é mulher balão, que leva a pessoa para cima, que leva a pessoa, promove a pessoa, leva ela para frente evolutivamente. Então, acho que isso é um bom critério. E uma outra coisa também, que eu acho que é muito importante como critério, é aquele amigo que conduz você, claro que está dentro dessa questão evolutiva, mas mais especificamente, que você tem uma afinidade pensênica séria, que você tem uma identificação, que você tem um link que também remete você a atividades evolutivas. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu considero uma amiga raríssima,
que quando a gente não encontra muito, mas quando a gente encontra, as conversas são evolutivas. As conversas são a favor do que é bom para nós duas. A gente se sente super bem e aquilo tem uma produtividade. A produtividade também é um critério interessante. E claro, né, produtividade evolutiva, né? Ninguém está falando aqui de abobrinhas, criação de abobrinhas. Então é isso, eu espero ter ajudado aí você. Quer perguntar, Nicolas? Eu tenho 3 perguntas. Vamos lá. A primeira é na página 34, em Principiologia. O princípio de viver como se fosse durar 200 anos, cuidando-se e preparado como se fosse de somar amanhã. Exatamente. É a responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso holossoma, considerando como é uma questão assim cosmoética, sabe, Nicolas? Eu penso que quanto mais a gente conseguir ficar ressomado, bem de saúde, com uma certa qualidade de vida, para que a gente possa usar ao máximo o nosso holossoma aqui vivo, ressomado, melhor para a gente, melhor para todo mundo, para o nosso grupo Karma, enfim, para quem a gente convive, para os nossos assistíveis. Então, é uma questão de princípio cosmoético mesmo, de você tratar o seu holossoma, você aí super na vanguarda, né, Nicolas, 11 anos, você tem que considerar 300, não são 200 não, tá? Então, 200 modos de falar, né, claro. E claro, cuidando-se, preparado, como se fosse de somar amanhã. Por que isso? Para a gente também não ficar postergando. Eu vou viver mais 200 anos, então para que eu vou fazer isso hoje? Para que eu vou fazer esse negócio tão chatinho hoje, que eu sei que é bom para o meu holossoma, mas que é tão difícil, eu vou deixar para fazer depois da manhã. Não, é o princípio, né? Isso é um princípio, é uma meta. Não estou dizendo que eu faço isso, mas eu tenho esse como princípio e eu quero cada vez mais conseguir botar isso em prática. Tá preparado, ou seja, tá com a agenda em dia, né? Para dessomar amanhã com tranquilidade e não ter uma melancolia extrafísica. Entendeu? Clareou? Sim. E na página 35, Paradoxologia, primeira linha no finalzinho. O paradoxo do funcionamento do mental soma do pré-serenão depender do bom funcionamento do soma. E depois tem mais uma. Tá, esse paradoxo, ele existe pelo simples fato de que para os pré-serenões tudo passa pelo cérebro físico. Pré-serenão ressomado, sem o cérebro físico, não é nada, você concorda? Tudo depende do cérebro físico. Qualquer atividade nossa depende do nosso cérebro físico. Para a gente lembrar de uma coisa, mesmo que a gente tenha um extrapolacionismo ou qualquer parafenômeno, qualquer atividade extrafísica ou parapsíquica, na nossa condição de pré-serenão, a gente precisa do cérebro físico para acessar essa informação, para aquilo ter sentido na nossa vida. Então, é um paradoxo. Então, uma atividade ultra mega de ponta, né? Por exemplo, digamos que você tem uma projeção de mental soma e uma mega experiência, um mega extrapolacionismo mental somático. Você, na condição de pré-serenão, não é seu caso, né, Nicolas? Desconfio que você é um serenão aí, disfarçado. Mas suponhamos que você fosse um pré-serenão. Então, pré-serenão vulgar, assim, que nem eu. Aí, você depende do cérebro físico, ou seja, o cérebro é soma. Você tem que estar com o seu soma ali azeitado. E para você poder funcionar, ok? Dulce, eu fiquei pensando, fiquei muito contente com esse verbete. Você é rápida, né? E achei muito bacana a produção, que eu lembrei da gente conversando lá no Serenário. É verdade, Fabiana, eu lembrei agora. Foi no autovivenciograma que a gente surgiu. conversou, né, em algum momento. Muito bacana. Foi mesmo. Eu achei
excelente aqui a sua listagem na página 37. Aí eu fiquei imaginando uma mega tabela com cores. Aquelas tabelas que a gente tem da nossa rotina do dia a dia. Fiquei pensando aqui a gente colocar cores, diferentes cores, e ir colocando na tabela para a gente ver uma bela tabela. O que a gente está pontuando mais, se é o energossoma. Arquiteta Fabiana, já. Muito bom. Se é o energossoma, mental soma, psicossoma. Né? Então seria uma mega tabela de rotinas com cores para nos ajudar a pontuar, que as próprias cores iam nos ajudar a ter uma ideia, ter um panorama do que a gente está priorizando, qual dos veículos a gente está priorizando. Né? Muito achei bom. Esse muito bom, só queria pontuar isso. Muito bacana. Bacana. Agora, você quer falar mais, não? Não, na verdade eu queria chamar a atenção dessa tabela mesmo. Nicolas, vamos lá, você queria perguntar mais? Sim, e também continuando em paradoxologia, o paradoxo de agenda multiveicular holossomática aumentar a produtividade monoveicular mental-somática e o saldo na ficha evolutiva pessoal, FEP. Pois é, esse paradoxo tem a ver com uma conversa que a gente teve em função da pergunta da Fernanda. Justamente, o paradoxo é o seguinte: a agenda é multiveicular, né? Ela se refere a todos os veículos e é a questão da gente se preocupar e atender ao soma, ao energossoma, ao psicossoma. E ao mesmo tempo que é preciso despender tempo com esses outros veículos, isso aumenta a produtividade mental somática. Porque a gente sabe que não existe mental soma produtivo sem um energossoma bem trabalhado, sem um soma bem cuidado, sem um psicossoma equilibrado, entendeu? É paradoxo porque você vai despender mais tempo e mais atenção com os 4 para ter mais produtividade com um só. Entendeu, Nicolas? Tá claro? E o que mais? Bom, e o saldo na ficha evolutiva, claro. Porque a gente tem essa tendência, né? Acho que foi você que falou, né? Negócio é mental soma e o resto. E é uma burrice evolutiva, né? Burrice antievolutiva. É verdade? Não dá, não tem sentido. Tudo bem, Nicolas? Ok? Agora, a gente tem uma pergunta aqui. Ele é sobre... Ele é do Rio. Ele falou assim: você mencionou durante a tertúlia ter tido dificuldades em relação à docência conscienciológica. Poderia explicitar os principais entraves enfrentados nesse campo? Eu queria até clarear, não foi exatamente que eu tive dificuldade com a docência conscienciológica. Quando eu me posicionei, eu fiz a prova no IPC, eu fiz a aula treino e rapidamente eu virei professora. Qual foi o meu entrave? Eu não queria assumir aquela responsabilidade. Foi esse meu entrave. Então, eu me lembro que na aula treino, naquela época, você tinha uma aula treino, e eu me lembro que eu abri a porta, assim, eu vi as professoras lá, eu olhei assim, falei, acho que eu não vou, não. Olhei assim, ela falou, não, você vai entrar assim. Então, foi nesse sentido. E aí, mais uma vez, cada um tem os seus entraves, né? Eu não posso aqui generalizar. Por exemplo, eu conheço pessoas que são excelentes professores hoje em dia e que tinham entraves porque o entrave delas era baixa autoestima intelectual. A pessoa achava, e era um autoassédio, né, absurdo, porque todo intermissivista tem capacitação intermissiva para ser docente conscienciológico. Isso é óbvio, não teria sentido não ter, assim como todo intermissivista tem capacitação para escrever, enfim, todo intermissivista tem capacitação holossomática, tá certo? Não teria sentido não ter. A gente estaria duvidando da competência dos serenões e amparadores e dos evoluciólogos, do transmentor, enfim. Então, aqui, para a sua pergunta assim, bem específica, esses principais entraves, então, eu acho que são em relação à própria fuga das autorresponsabilidades, os autoassédios imaginários, se traduzindo em baixa autoestima,
né? A pessoa inventa que ela não tem capacidade, que ela não tem competência, que tem pessoas muito melhores do que ela para dar aula, o que também é uma besteira, é igual o negócio da escrita. Não tem ninguém melhor do que você para dar aula sobre a sua aula para o seu público-alvo. Essa pessoa não existe. Ela é única, a consciência é única. Então, eu penso que é isso. E, mais uma vez, aí eu penso que eu acho que a agenda holossomática, ela pode ajudar muito nesse sentido, de você fazer um mapeamento de quais são os seus principais trafares, e em relação ao seu holossoma, e de cara você já vai se deparar com os travões e os seus trafores que vão levar você a superar, caso você tenha essa problemática. Porque, para vocês verem, né, no meu caso, já que ele perguntou, como eu tinha esse travão de não assunção de uma responsabilidade, a hora que eu assumi, não que eu me achasse, nem me acho, nem me dizia minha professora, nada disso. Mas eu, claro, com o tempo, com a prática, você vai melhorando. Você começa não tão bom e vai ficando menos pior, na verdade, como todas as atividades e todas as práticas. E claro que o nosso público-alvo é proporcional à nossa competência, à nossa capacidade. Então é isso que eu acho que a gente precisa pensar, e principalmente nós intermissivistas, né? A gente tem que fazer TADs no nosso nível, sem querer extrapolar nem para mais nem para menos o que a gente precisa fazer em termos de proexis, buscando aí o completismo existencial. Pessoal, então agradeço muito, nosso tempo esgotou. Muito obrigada a todos, tertulianos, teletertulianos, e a nossa equipe aqui do Tertuliário, muito obrigado. E vamos aos nossos comerciais tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 26 assinaturas no livro de presenças, 12 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Para hoje teremos 4 recados. O curso Leitura Lúcida do CAEC com a Eliana, que sou eu mesma, a oficina de criticidade da ACIPEC com a Liliana, o balanço existencial da PEX com a Marcela e as atividades da Pré-IC Preceptocons com o Eucárdio. Bom, o CAEC está lançando um curso novo, inédito, agora em março desse ano, que se chama Leitura Lúcida. É um curso voltado para todas as pessoas que querem qualificar o seu processo da leitura, objetivando, claro, né, o aumento da intelectualidade, da polimatia, mas também a escrita tarística. Então, é um curso bastante novo na sua modalidade, ele trabalha com aulas TED, que é aquele sistema de aulas dinâmicas, rápidas. São 24 professores especialistas que vão, né, ministrar essas aulas, e que elas são no sistema de educação à distância. Então, você pode fazer esse curso estando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Só que em português, claro, ou aqui estando presencialmente no CAEC. Ao longo de 4 meses, então, vão ter encontros presenciais e essas aulas virtuais, essas aulas no sistema EAD, no ambiente mútuo, para que nós possamos qualificar o processo da leitura. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC, no telefone 45, que é o código de área, 35 25 26 52. Olá, boa tarde. A ACIPEC Jundiaí, em parceria com a Ectolab, promoverá o curso de Oficina de Criticidade, um curso teórico e prático, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2015, com os professores Hernandes Leite e Giuliano Giannini, tratando do assunto descrençologia, fundamentos da análise crítica, fundamentação conclusiva, mental somática, causuística e oficina com debates. Maiores informações pelos telefones DDD 11 98 144 9775 com Tânia, ou DDD 11 4521 8541, ou então pelo site www.acipec.org. Olá, aproveitando o gancho do verbete,
Agenda Holossomática, nós da Apex, convidamos para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é fazer o inventário da própria vida, do nascimento até os dias de hoje, levantando os erros, os acertos, conquistas, realizações, omissões e aporte, possibilitando assim a avaliação do desenvolvimento da nossa PROEX, que é da nossa Programação Existencial, e da performance evolutiva pessoal. Lembrando que o tema desse ano são decisões de destino. A data vai ser realizada de 14 a 17 de fevereiro, na semana do Carnaval. Vai ser no Mabu. E as inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC ou através do site da Apex. Obrigada. Boa tarde. A Precepto Cons, que é a preceptoria consciencial que está sendo implantada, anuncia as suas atividades para o início desse ano, em fevereiro e março, que serão aulas de várias modalidades, como linguística, com línguas grega e latina, lexicologia, com a língua portuguesa, epistemologia, com detalhes sobre a pesquisa científica conscienciológica, sinologia, com detalhes da língua mandarim, antropologia, civilizações antigas, celtas, egípcias e ameríndias, etc. Educaciologia com educação financeira. Quem estiver interessado, principalmente morador de Foz, procure o folheto que está sendo distribuído, veja a sua disponibilidade e se inscreva para essas atividades que serão iniciadas nas terças-feiras, das 14h30 às 20 horas, na sala compartimentada 1 do CAEC. Depois, então, de escolhido o curso, procure a secretaria do CAEC para a sua inscrição. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Apoio Tarístico, da especialidade Amparologia, da verbetógrafa Lília Junqueira. Boa tarde a todos e todas.